Eu converso com o médico geriatra José Júlio de Souza Neto. Boa noite, doutor José Júlio, obrigado pela presença. Boa noite, parabéns pela iniciativa de trazer mais uma vez aqui temas relacionados ao envelhecimento. Muito bom, muito pertinente. Doutor José Júlio, para a gente começar então, explica para a gente como é essa doença. A doença de Alzheimer é uma doença do cérebro. É uma doença que se inicia muitos anos antes de dar sintomas, é progressiva e inexoravelmente evolui com demência, ou seja, perda das funções mentais mais nobres. E mais de 35 milhões de pessoas em todo o mundo têm Alzheimer. Como surgem os sintomas? Justamente, isso é uma coisa preocupante. 35 milhões de pessoas no mundo em 2010, acredito que vai dobrar em 20 anos, 70 milhões em 2030 e em 2050 talvez 115 milhões de pessoas. Então, realmente uma doença muito prevalente. A doença normalmente começa com perda de memória. A pessoa vai ter dificuldade em lembrar fatos recentes, até mesmo o que almoçou hoje, o que tomou no café da manhã. Depois a doença vai evoluir com dificuldade com linguagem, como por exemplo, dificuldade com relembrar palavras, dar nome para objetos conhecidos, e depois vai ter circunlóquios, ou seja, dificuldade em descrever algo, fica dando volta e não consegue chegar ao objetivo. Depois vai ter dificuldade com funções visoespaciais, como por exemplo, guardar objetos em casa e não os encontrar, perder objetos importantes e começar a se perder na rua, depois em fases mais avançadas até dentro de casa. Há um comprometimento também das funções executivas, inicialmente como gerir as finanças, receber, pagar contas. A pessoa pode ter dificuldade, por exemplo, para programar como vai executar as suas atividades, né? E mais tarde, e logo no início, algumas pessoas podem ter sintomas comportamentais ou psicológicos, como a pessoa às vezes manifesta com depressão, ansiedade. Pode até ficar agressiva. E em fases intermediárias até mesmo ter sintomas psicóticos, como a pessoa ter visões, acreditar ter crenças infundadas, como está sendo envenenado, como se alguém está tentando prejudicá-la ou substituir parentes, e até o extremo, que a gente chama de reação catastrófica, que é a agressividade contra si próprio ou contra terceiros. Ela pode também esquecer dos próprios parentes, não é? Sim, há uma importante, normalmente eles têm dificuldade em dar nome para os parentes e depois até mesmo não os reconhecer, ou acreditar que um parente, que uma filha é a própria mãe ou que é uma irmã, e no futuro a pessoa pode ter dificuldade de reconhecer até a si própria. A pessoa às vezes não se reconhece no banheiro e no espelho, e isso gera realmente muito transtorno, muita ansiedade, muita angústia. E o tratamento? Nós temos hoje 4 tratamentos autorizados apenas para a doença, sendo que desses 4, 3 são fornecidos pelo governo. O tratamento atualmente é sintomático, a doença ainda não tem cura, a doença ainda não é paralisada. O que a gente faz é tentar melhorar os sintomas e tentar ver se deixa um curso mais lento, mais suave para o próprio paciente e para o cuidador. Essa doença traz uma grande sobrecarga, traz um grande sofrimento para a família. E a partir de qual idade, doutor José Júlio, que ela se manifesta? Muito bem. Aos 60, 65 anos, 1% das pessoas, a prevalência, isso mundial. Isso tem diferença entre homem e mulher? Não. É um pouco mais frequente em mulher, porque também mulher vive mais. E é uma doença, como eu estou dizendo, aos 60, 1%. Ao passo que aos 85, 90 anos, até 25 a 30%. Ou seja, ela vai dobrando a prevalência a cada 5 anos após os 60. Antes de 65 anos é muito raro. Quando acontece, normalmente são as formas genéticas da doença. Tem como evitar o Alzheimer? Quais são as orientações? As pessoas questionam muito, será que há algum remédio que eu posso tomar para não ter Alzheimer, alguma vitamina? Não, não há. O que é aconselhado pela literatura é que a pessoa tenha hábitos saudáveis de vida. O que a gente chama de hábitos saudáveis? Praticar atividade física, manter o cérebro ativo, não aposentar o cérebro. Pessoas às vezes aposentam o cérebro. Não pode, tem que continuar aprendendo, precisa ter uma vida com atividades lúdicas, prazerosas, uma vida encontrar amigos, uma vida que continue produzindo. A dieta saudável é muito importante, evitar maus hábitos como bebida alcoólica em excesso, não fumar e realmente a atividade física parece que tem realmente um benefício. Frutas e verduras também são bem-vindas. E uma vida ativa, não é? Uma vida ativa, tanto intelectualmente quanto fisicamente. Fazer bastante exercício, né? Atividade física, como o senhor disse, trabalha o corpo e a mente. O corpo e a mente. Então,
Ok. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Universitário Notícias. Uma boa noite para o senhor. Boa noite a todos. E vamos manter o cérebro e o corpo tão ativo. Ok, obrigada. E em função da transmissão do jogo Cruzeiro e Bahia pela Rádio Universitária, hoje o programa Esporte em Foco não vai ao ar. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.